Olá, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Teacher Dalmi com vocês aqui, mais uma vez, para mais uma aula. A aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre voz ativa e voz passiva, tá? Hoje, eu tenho mais um tempo verbal, tá? Que é o Present Perfect, ok? Vamos ver, então, como é que funciona a voz ativa e voz passiva com esse tempo verbal de hoje, que é o Present Perfect, ok? Vamos lá? Então, olha só, voz ativa versus voz passiva, sendo que eu vou ter agora na voz ativa o Present Perfect. Na voz ativa, então, o Present Perfect, né, vai ser assim, ó, sujeito mais verbo, o verbo to have, mais o particípio passado do verbo principal, mais o complemento. É assim que se forma uma frase no Present Perfect, tá? Muito bem. Na voz passiva, o que é que eu faço? O complemento, que é o objeto, eu pego esse objeto, coloco como sujeito. Então, esse objeto aqui, o local dele é aqui, né? A posição dele é exatamente depois do verbo principal. Então, eu trago esse objeto para a função de sujeito. Então, aqui, ele se torna sujeito, certo? Muito bem. Aí eu vou continuar precisando de ter o verbo have, porque se trata do Present Perfect. E como é que se forma o Present Perfect, né? Acabei de dizer aqui, mas eu vou deixar o link aqui no cantinho para que vocês assistam a outra aula que eu tenho sobre Present Perfect, que é importante para ter uma base legal para essa aula, tá? E aí eu preciso do to be. Por que o to be? Porque na voz passiva eu preciso do to be, ok? E depois eu preciso do verbo principal, ó, verbo principal no particípio passado, mais o complemento, ok? Então, primeiro exemplo, number one. Como é que ficaria então a frase na voz ativa? Voz ativa. Peter has given Helen a book. Peter has given Helen a book. Muito bem. O Peter aqui é o sujeito, tá? O verbo have está aqui, flexionado, por quê? Porque Peter é he, terceira pessoa do singular, então o verbo tem que ser flexionado no presente indicativo. Então a flexão verbal do have é essa, has. Given é o verbo em questão, o verbo principal, que é esse aqui, só que eu preciso dele no particípio passado, certo? Então o verbo give é o presente, gave é passado e given é o particípio passado, tá? Então vocês precisam saber esses três tempos verbais, o presente, o passado e o particípio passado, tá? Então, nesse caso aqui é o give presente, gave passado e given particípio passado, ok? Helen a book, então agora ficou como complemento. Então, Peter has given Helen a book. Muito bem. Na voz passiva, eu pego o objeto, trago para cá, certo? O objeto, então, se torna sujeito. Então, a book has been given to Helen by Peter. A book has been given to Helen by Peter. Então, o que aconteceu aqui? Eu usei o mesmo tempo verbal, tá? Present Perfect, também na voz passiva, acrescentando o verbo to be. Ok? O verbo to be está aqui, então eu tenho o Present Perfect relacionado aqui com o verbo have e o particípio passado do verbo give, né? E o verbo to be está aqui presente para então se dar a voz passiva, ok? Aqui o agente está passivo, você pode colocar ou não no final da frase, ok? Vamos então para mais dois exemplos. Vamos lá? Ok, galera, vamos lá então. Continuar agora com a number two. Number two. David has seen Titanic. David has seen Titanic. Então, o David viu, né? O David viu o filme Titanic, né? Titanic, ok? Então, na voz passiva, eu trouxe o objeto para a função de sujeito, então ficou Titanic has been seen by David. Então, eu usei aqui o objeto, a função de sujeito, continuo com o verbo to have, né, que eu preciso dele, porque é o present perfect, e aqui é a terceira pessoa, então tem que estar flexionado. O been está aqui, que é o verbo to be. O verbo principal
que é o seen, está aqui no particípio passado, tá? E o agente da passiva está aqui, caso você queira usar, ok? Number 3, a última aqui nós temos Richard and Irene have made Christmas dinner. Richard and Irene have made Christmas dinner. Ou seja, o Richard and Irene fizeram a ceia do Natal, tá? Então, Richard e Irene fizeram a ceia do Natal. Como é que ficaria então na voz passiva? Trouxe o Christmas dinner para a função de sujeito, que é a primeira aqui, né? Então tá aqui. Então, Christmas dinner has been made by Richard and Irene. Christmas dinner has been made by Richard and Irene. Ou seja, o objeto se tornou sujeito, está aqui. O verbo has está aqui, flexionado, porque Christmas dinner é it, é terceira pessoa do singular. O verbo to be está aqui, né, no particípio passado. E o verbo principal está aqui no particípio passado também, tá? Então aí eu formei a voz passiva no present perfect. Então, Christmas dinner has been made by Richard and Irene, ok? Bom, galera, então é isso aí. A aula foi essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e também faz o quê? O que costumam fazer com esse vídeo? Exatamente isso. Muito bem, tá vendo? Já estão aprendendo. Vamos compartilhar esse vídeo, ok? E caso você queira, me siga no Instagram. My Instagram is Teacher Dalmy. Alright? I'll see you. Bye, guys.